Irmãos, pode tomar assento. Amém? É um prazer estar aqui nesta noite, Aleluia, Jesus. conhecendo mais uma parte do rebanho que vai morar no céu. Quero agradecer ao Paulo que me concede essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Palavra essa que o Eterno, lá no Jardim do Éden, dirigiu a Adão e Eva e disse: filho, te fiz como eu. Que mesmo depois do pecado, como todo mundo tem pecado, ele olhou e disse: eu te faço uma promessa. Que mesmo mediante a todas as dificuldades da vida, ele vira para Adão e Eva e diz assim: eu continuo do seu lado. É em nome desse que eu estou aqui para falar. Eu não sou um pregador, né? Eu não sou uma pessoa que tem por costume estar no púlpito ministrando a palavra, mas eu tenho certeza que a palavra ministrada, ela encontra um cantinho no coração. Eu tenho certeza que seja ela gaguejando como eu estou nesse momento, seja ela com a eloquência de qualquer pregador aí de renome, mas quando ela encontra o abrigo, quando essa palavra encontra terra fértil, ela dá fruto. Eu acredito que eu não preciso da hermenêutica, eu não preciso da exegese, eu não preciso de nada disso para ministrar a palavra de Deus. Eu preciso conhecer que o Eterno, Ele me ama, Ele te ama, e é desse amor que eu venho falar, amém? Eu gostaria de ler o tema, né, que é em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, porque aonde tu andares, estarei contigo. Amém? Talvez a minha Bíblia seja um pouco diferente da de vocês, mas eu acredito que deu para entender a mensagem, né? E nós estamos falando de dois tempos diferentes, né? Nesse tempo que foi dita essa palavra, existia uma promessa. Só que essa promessa era diferente da que a gente tem hoje. A promessa antigamente era uma promessa física. Necessitava de coisas físicas. Ele teve uma promessa de morar num lugar, e esse lugar era físico. Eles precisavam tomar posse desse lugar. Tudo que envolvia essa promessa, tudo que envolvia aquilo que estava rolando aqui nesse momento, era físico. Moisés recebeu as tábuas, não é? Física, com leis escritas física, que tinha que colocar dentro de um templo físico, dentro de uma arca física, e tinha pessoas que faziam sacrifício de verdade. Então vivemos num tempo um pouco diferente desse daqui. E quando o Eterno, o Deus de Israel, ele vira para Josué e diz assim: Josué, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. Foi depois de 40 anos andando no deserto. Uma coisa interessante que muitas das vezes nós não percebemos, né? É que Moisés foi chamado para ser pastor. Ele foi na frente do rebanho, guiando o rebanho. Não é isso que faz o pastor? Ele vai na frente do rebanho, não é? Ele recebeu a chamada, recebeu a promessa, foi na frente do rebanho e guiando. Como todo pastor é errante, ele errou. Não é? Não é errante, pastor? É exatamente. Todos os pastores são errantes. E ele errou. No meio do caminho ele errou. Quer dizer, eu estou sendo muito ingênuo. Ele errou o caminho todo. Somos errantes. E esse pastor Moisés, na frente do povo, ensinando o povo, e passando raiva com o povo, e subindo no monte orando, e descendo passando raiva. Isso eu concordo. E aí, esse Moisés, entendam bem,
esse Moisés, ele, no momento de dificuldade, depois de passar muitas lutas, não podemos menosprezar o que Moisés fez. Depois de muitas lutas, eu acredito que diante de Faraó ele tremeu as pernas. Eu acredito que diante do Mar Vermelho ele tremeu as pernas. Porque desde quando você tem sangue nas veias e sentimento, meu irmão, você pode ser o que for, mas você vai ter medo diante da dificuldade. Eu vejo as pessoas encorajando o outro, isso é legal, mas nos momentos difíceis nós tememos também. É verdade. E Moisés, ele passou momentos difíceis, este pastor. Só que eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Esse negócio de pastor é por tempo limitado. Pastor não é para sempre. Viu? Pastor não vai guiar as pessoas para sempre. Eu não sei se vocês sabem, mas o nome Josué quer dizer Yeshua. Yeshua é o nome do nosso Salvador. Eu não sei se vocês estão entendendo o grande mistério que tem isso. O pastor tem tempo limitado. E se o pastor quiser caminhar com as pessoas o resto da vida, está errado. Chega uma hora que tem que entregar na mão do Salvador. E o Salvador é que vai guiar. Existe tempo determinado. As pessoas pensam, né? Moisés foi até ali e não entrou na terra prometida. E lá quero saber de terra prometida? É física. É física. Aleluia. Se vocês esperam uma promessa física, me desculpe. Não é essa a promessa do Salvador. Ele veio trazer para a igreja. Oh, aleluia. Se vocês estão plantando dentro de você riqueza, me desculpe, mas a promessa dele não foi essa. Se você está plantando no seu coração o desejo de ter posses aqui nessa terra, me desculpa te trazer essa mensagem, mas não foi essa a promessa que ele deu para você. Aleluia. Eu fico vendo, meus irmãos, grandes promessas na Bíblia. Isso me entristece muito. Porque a única promessa que está escrito no livro do apóstolo João, nas epístolas dele, ele fala o seguinte: aquele que conhecia, que estava no ombro do Salvador, ele fala assim, ó: a promessa que Deus tem é essa, vida eterna. É essa, não tem uma, não tem duas, não tem três, a promessa é essa. A promessa é essa. Aleluia! E esses que ficam plantando coisas no coração dos irmãos, Meu Deus, são aqueles que está escrito na palavra, amantes de si mesmo. Amados, essa semana eu conversando com os judeus, judeu mesmo, sabe que é judeu, daquele que xinga Jesus? Com esse. Pior. Que os ortodoxos ainda, ele nem fala com a gente, esse ainda fala e xinga e tudo. Então, amados, eu percebi que aqueles que receberam a promessa física, entende como falar aí? Aqueles que receberam a promessa física, eles estão esperando a promessa física. Se cumprir até hoje, o Mashiach deles é físico, não veio. E falar que Yeshua HaMashiach, Jesus, é o Messias, é afronta para eles. Então, entenda aí. Entenda que promessa aqui que está aqui e a sua promessa qual é. Porque, amados, promessa física, entenda isso. Não foi feita para você, não se iluda. A única coisa física que o Messias falou e ele passou aqui na terra e ele disse é que você vai ter aflição. A única promessa física que ele fez é: se você resistir, você vai ter uma coroa da vida. meu Deus, aleluia. Eu não estou aqui, amados, entenda. A mensagem ela tem que encontrar abrigo no seu coração, mas a mensagem da verdade, porque a mentira todo mundo fala. Verdade. Porque quando eu ligo a mídia, eu vejo aqueles homens falando e oferecendo tantas coisas, eu fico lembrando do tempo que a Igreja Católica oferecia indulgência. E aquilo me entristece tanto, meus amados. Porque
o Evangelho não é isso. O Evangelho nunca foi isso. As pessoas estão fazendo do povo comércio. Muitos estão ficando ricos com o couro das ovelhas. Muitos estão alimentando a promessa da mentira no coração da igreja. Porque a igreja sou eu, a igreja é você. A igreja é quando nós nos reunimos e aonde estiver 2 ou 3, Jesus está no meio. Isso é igreja, irmãos. Igreja não é essas 4 paredes. Igreja nunca foi local. A igreja sempre foi pessoas que queriam ouvir a voz do Eterno e se alimentar. É aqueles que iam se arrastando até o deserto para ouvir uma única palavra dizendo: eu te amo. Isso é Evangelho, meus irmãos. Aleluia. O Evangelho, ele é muito simples. O Evangelho é baseado no amor. E a promessa feita aqui é física, mas a promessa feita pelo nosso Salvador não é. Não se iluda. A promessa física só vai ser quando Ele voltar. Você vai vê-lo. Você vai poder estar com Ele. Mas aqui na terra não tem promessa física, meus irmãos. Não tem. O corpo não é físico. Olha que coisa louca. A cabeça é Cristo. É físico aqui? Não. Mas a cabeça é Cristo. E todos vocês são corpo. Então a promessa do Eterno é essa: vida eterna. Todos querem essa promessa? É só essa, irmão. Não precisa de outra. Aqui é passagem. É uma passagem. E mesmo sem nada no bolso, nada. Eu não estou falando ter um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui. Estou falando nada. Sem ter nada no bolso. É melhor do que você ter muito no bolso e não ter o Yeshua HaMashiach, aquele que morreu na cruz do Calvário para a sua vida. Meus amados, muitos estão ministrando, estão guiando as pessoas, só que sem um objetivo. Oferecendo fundos e mais fundos, coisas e mais coisas, enganando as pessoas. Que você tem que dar, que você tem que dar, que você tem que dar, e não cansa, é insaciável. Está escrito nas Escrituras que teriam pessoas assim. Muitas das vezes nós não percebemos, porque infelizmente, meus amados, as pessoas não têm o costume de ler a Bíblia e não têm o costume de se alimentar, examinando mesmo as Escrituras. Essa semana, eu passei a semana inteira lendo crônicas, de tanto eu falar com o judeu. De tanto falar com o judeu, e os judeus eles são irmãos, eu vou falar. É que fica até meio chato eu colocar o áudio de um judeu aqui falando, para vocês entenderem o que eu estou falando. Eles apertam a gente de tal forma. E nessa conversa com o judeu eu falei: não, pera lá. Eu nunca vi judaísmo na Bíblia. Eu nunca vi judaísmo na Torá. Nunca vi. Da onde saiu religião? Porque Moisés não pregou religião. Aleluia. Moisés instruiu o povo e deu uma lei que dava para qualquer um seguir. Ele não deu uma lei, a lei que desceu para ele das tábuas, não foi uma lei que só foi para. Só cabe para Israel. Não, foi uma lei de amor. Foi uma lei de amor. Você percebe que até o sábado, se você pegar na Torá, Êxodo 20, o sábado está incluso os que não são judeus. Olha que engraçado. Fala assim: olha que lei de amor. Ele lá não obriga, na Torá não obriga gentios seguir o povo de Israel. Não obriga. Não tem uma obrigação do povo fora seguir. Porém, no sábado, até os animais tinham que participar. No sábado, quem estava lá que não era de Israel vai descansar, porque abrangia todos. Então quer dizer, de tanto eu conversar com esses judeus, de tanto eu ser apertado por esses judeus, eu falei: não, pera lá, o que é isso? Eu vou ler aqui. Aí eu li Crônicas 21, Crônicas 24, e fui lendo. E aí eu comecei a perceber que existia um tempo na história que o rei deveria não ser físico também, porque quando pediram o rei físico, o profeta foi lá falar: olha o que vocês estão pedindo, não é isso que eu queria. Não é isso, o profeta falou.
Mas o povo quis um rei físico. Aí ele pegou e falou o seguinte: o rei Davi falou o seguinte. Ele pega e manda contar as pessoas. Ele fala assim, ó, e está escrito no primeiro versículo do capítulo 21 do Primeiras Crônicas. No primeiro versículo, Satanás impulsionou Davi a fazer o que era mal. Aí fica na cabeça, o que era mal? Ele foi contar ao povo. Aí eu te pergunto, que mal tem contar ao povo? Não tem mal nenhum. A gente é contado, né? O BGE passa na nossa casa contando, não passa? O que é que tem de mal contar ao povo? Existia a segunda intenção. Ali foi o primeiro local, pelo menos onde eu vi, que é dividido as pessoas entre povo de Israel e povo de Judá. Deus não divide. Me desculpe. Deus não divide. Deus não divide. Eu não conheço esse Deus não divide. Esse Deus junta não divide. E isso foi mal aos olhos do Senhor. E eu não sei se vocês se lembram, mas se você seguir as presepadas que aconteceu dali em diante, ali, Davi é sacerdote que faz sacrifício. Davi não é sacerdote, Davi fez sacrifício. Segundo a Torá, só sacerdote poderia fazer sacrifício. Davi fez sacrifício. Inclusive, foi por causa de sacrifício que foi desaprovado Saul. No meio da dificuldade, lá na casa com medo, foi lá e fez o sacrifício. Davi estava na mesma situação, só que Davi foi escolhido de Deus. Saul foi escolhido pelo povo. Então aí que está uma grande diferença. Porém, ali começou a divisão, começou a mudar. Não estava mais do jeito que o Eterno tinha planejado. Ele mandou fazer uma tenda na Torá. Nasceu no coração de Davi fazer um templo. Não nasceu no coração do Eterno. No coração do Eterno nasceu a tenda de 3 peles. Você tem 3 peles, você sabia? Você tem 3 camadas de pele? Davi, ele pegou e falou assim, ó, essa tenda aí, que foi a de fato que está lá na promessa, foi a de fato que está lá na Torá, que o Senhor deu diretamente para Moisés, essa eu não quero não, porque essa não presta. Olha aqui, minha casa é de cedro. Mas essa era, entenda bem, a escolha do Eterno. Do mesmo jeito que Ele escolheu você para ser o templo dele. Ele escolheu você, seres vivos andantes. Presta atenção, olha que interessante. Aquela tenda lá, ela era andante no deserto. Né? Ficava parada. E Deus é Deus de ficar parado, irmão? Ela andava, caminhava e Deus andava junto. Então, ali, nesse momento, Davi, ele iniciou um novo negócio, que não estava no coração do Eterno. Se você olhar a sequência, depois que ele fez isso, ele mesmo fez o templo. Ele só não deu a ordem, constrói. Porque nos versículos a seguir, ele separou tudo que vai precisar. E ele ainda fala assim, ó, Salomão é muito novinho, Salomão é muito fraquinho, eu vou ajudar ele. Sem a ordem do Eterno, entenda bem, ele selecionou para construir, sabe para construir? Para trabalhar lá? Só, eu vou falar aqui o termo que eles usam, né? Só incircunciso. Só pessoas estrangeiras. Olha que engraçado. Sabendo que Deus, naquele momento, é exclusivista com o povo lá do Israel, ele foi justamente no que não podia. Porque veja bem, irmãos, se Davi não pôde construir o templo porque ele tinha amor de sangue, imagine o gentil que nem acreditava no Eterno. Então, analisa comigo uma coisa que eu acho muito importante vocês entenderem. Ali, o Davi, ele pegou e começou a dar instrução. Aonde na Torá, aonde que dá autoridade para rei, para pessoas fora da descendência de Levi administrar a tenda? Não existe. E ele começou a determinar. Ele determinou quem ia cantar, a liturgia, ele determinou tudo.
Leia que vocês vão ver o que eu estou falando. Então ali começou a mudar. Ali começou a mudar. Porque o primeiro sacerdote foi Arão e a descendência dele ia tomar conta. Isso está na Torá inteira. As pessoas não constroem um templo hoje, tem a dificuldade até mesmo de construir um novo templo, porque não tem sacerdote. Eles não sabem onde estão os tribos de Levi. E só pode ser levita. Não tem condições de ser outra tribo. Então, amados, então falar com esses judeus, a gente passa um maus bocado. E eu, olhando ali, eu vi aonde iniciou, aonde teve início a mudança do foco. Entende? E esse pessoal que espera a promessa física, eles negam aquilo que é espiritual. E a promessa feita para nós é uma promessa espiritual. E nós, na nossa posição, nós devemos oferecer a Deus, ao Eterno, que não precisa de nada de nossas mãos, que não tem necessidade alguma de nada, não tem necessidade do seu dinheiro. Não tem, irmãos. Vamos ser sinceros, não tem. Quem tem é as coisas físicas dessa terra. Mas se ele não tem nada físico, então não é para ele. Desculpa, não é. Ele não precisa de nada de nossas mãos. A única coisa que ele precisa, que ele sempre fala, que está na Bíblia inteira, que é um mandamento desde o início. Eu gostaria de ler com os irmãos. Eu gostaria de ler. Está em João. Primeiro está só um momentinho para achar. A única coisa que ele pede, meus amados, é o que está aqui, ó, em 1 João capítulo 2, que diz o seguinte, versículo 5: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Amém? Então, o que ele pede é o mandamento que é desde o início, aquele que eu citei de Adão e Eva. Ele espera que nós, de fato, meus amados, amemos uns aos outros, como uma grande família, porque ele não veio para dividir, muito pelo contrário, ele veio para derramar do seu amor e fazer cada um de nós ser filhos. Antes, quando era físico, as pessoas eram povo de Deus. Sabe o que é povo de Deus? É frio, não é? Povo de Deus. Povo de Deus é um relacionamento frio, não um relacionamento amoroso. Ele diz o seguinte: Yeshua, a Mashiach, morreu na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue e derramou o seu Espírito sobre toda a carne, nos dando o direito de ser filhos. Ser filhos, amados, isso é profundo. Ser filho é olhar para o rosto do seu pai e dizer assim: pai, eu te amo. É ter um contato diferente. É olhar para o seu irmão e não ver apenas uma pessoa, é ver o seu irmão. De fato, seu irmão não é o irmão carnal, porque agora acabou esse negócio do físico. Entende? Acabou esse negócio do físico. Hoje, o nosso pastor, único, que vai nos guiar até essa terra prometida,
que essa terra prometida não é física, não é aqui na terra, não é física, irmão. É Yeshua HaMashiach. É o nosso Jesus. Ele morreu por você, Ele morreu por mim. E Ele vem com uma promessa de amor, dizendo: filho, pegue nas minhas mãos, porque eu sou o caminho, não há outro. Consegue entender? Então, amados, não precisa, entenda bem. Está escrito que vocês vão ser reconhecidos como seguidores de Jesus. Não é porque vocês andam de tal forma, não é porque vocês fazem de tal forma, cantam de tal forma, andam de tal forma, trabalham de tal forma, não. O que está escrito é que você vai ser reconhecido por seguidor. Você é seguidor dele porque você ama. Porque, venhamos e convenhamos, meus amados, amar é difícil. Quer um caminho estreito ao caminho do amor? Você tem que amar aquele que te aborrece. Porque, segundo o que Yeshua falou, ele fala o seguinte: que amar aquele que vos ama não tem diferença nenhuma, todo mundo faz isso. Então, esse amor é um amor difícil, é ou não é? Você amar mesmo ali, amados, você amar incondicionalmente. E quando se trata de amor, está escrito também que o amor cobre multidões de pecados. Aí muitos podem pensar que é a multidão de pecados dele, né? Mas não, meu irmão, é a multidão de pecados de quem te ofendeu. Porque se você não o acusa, não tem ofensa. Entende? Entendeu a lógica? Você ama tanto que aquele que te ofendeu, você não tem nada contra ele. Consegue entender? Porque assim, na lei, se tiver duas testemunhas, já pode matar. Não é assim na lei? E se não tiver ninguém? Consegue entender? Então, você tem que amar a tal ponto de não ter queixa. Entende? A multidão de pecados você vai cobrir, mas tem que ser sincero, meus irmãos. Tem que ser sincero. Mas sabe, não é aquele eu perdoo, mas não quero nem saber mais da vida dessa pessoa. Eu perdoo, mas eu quero distância desse aí. Não é, meus amados. Se te ensinaram isso, me desculpa, mas te ensinaram errado. Jesus estava na cruz do Calvário, depois de apanhar, depois de sofrer, depois de passar tudo o que ele passou, ele ainda abriu a sua boca para derramar perdão. Consegue entender isso? Irmão, é fora do comum. E nós temos que ser transformados por essa palavra. Eu fico feliz que todo mundo está prestando atenção, porque na verdade eu não estou nem um pouco interessado em ver barulho. Eu estou interessado que vocês entendam. Só isso. Porque assim, amados, entendam uma coisa. Quando a semente é lançada e ela encontra a terra fértil, ela dá fruto. Aleluia. E os frutos não são para aqui. O fruto é para a vida eterna. E não precisa ser visto nem por mim, nem por pastor e nem por ninguém. Precisa ser visto por você. Apenas. E se essa semente da verdade cair em terra fértil que é o seu coração e der fruto, há festa no céu. Porque, meus amados, assim como diz a parábola, a semente está sendo lançada em todo o tempo, em todo momento. Só que as dificuldades vêm e abarcam, não é? Então, é nesse ponto que a gente chega. É aí que é o foco dessa mensagem aqui. Porque nesse momento onde está sufocado pela dificuldade, é aonde vem a voz daquele que passou tudo por você e diz assim: filho, tenha bom ânimo. E isso é pessoal. Ó. Isso não é pastor que vai vir falar para você. Isso não vai ser uma pessoa que vai vir falar com você, é pessoal. Você sente a presença do Eterno na sua vida. Você sente que o Eterno está do seu lado durante as dificuldades. E mesmo sofrendo, gemendo, passando a dificuldade, você sabe que Ele está contigo. E você sabe que mesmo morrendo, dentro do que eu estou falando, mesmo na morte, ainda há uma esperança. Tem muitas pessoas que às vezes isolam versículo
e faz disso uma doutrina. Isso é um erro muito grande, muito grande. Porque tem muitas pessoas que pensam, pastor, que se ela aceitar Cristo, né, como está escrito, aceite, né, e tu e tua casa será salva, pensa que é só aceitou e os filhos já vai dar tudo salvo. E não é assim, você sabe que não é, né? Não é assim. Então, amados, quando ele disse que aqui teremos aflições, é aflição mesmo, viu? Não é coisa momentânea não. Até o fim da nossa vida aqui vai ser difícil, e eu vou falar mais. A partir de uns anos para cá, tem apertado mais. E eu não sei se você sente o que eu sinto. Eu sinto que vai apertar mais. Aí está escrito que o amor de muito esfria, não é? Amados, o que nós temos visto, eu vou falar um dado para vocês. Eu tive fazendo uma pesquisa e eu vi praticar pela instituição religiosa uma das maiores covardias contra o ser humano. Gastaram quase R$1 bilhão para fazer um templo. Vocês conseguem entender que é R$1 bilhão? Para fazer um templo de pedra, a qual Deus fala claramente que Ele não precisa disso. Entenda? Eu assistindo aquele Telecom, não sei se vocês assistiram, eu assisti. Eu ficava torcendo para quê? Porque eu participei disso. Eu tinha as pernas assim quando eu era criança. As minhas pernas eram assim. Eu usei elástico até ficar grande. Eu fui tratado lá, não tinha condições nenhuma de me tratar. Eu era um deficiente. Eu era uma pessoa que teria todas as dificuldades do mundo. Está entendendo? Porque para um deficiente físico, hoje, olha como que eu estou. Olha, o joelho é torto ainda, mas as pernas da banda é legal. Eu só não consigo jogar bola, porque eu chuto para frente. Mas, irmãos, eu fiquei torcendo para quem gaste dinheiro naquele negócio. Eu fiquei torcendo. Chegava lá os empresários para mostrar que está dando, dava 1 milhão. Sabe? E eu torcendo. E chegou, se eu não me engano, a 20 e poucos milhões. 30, 40 mil, não sei. Eu sei que foi mais ou menos isso. Não passou, foi muito. Mas você sabia que esse dinheiro é para tratar um ano um monte de criança? Você sabia? Se você parar para pensar no dinheiro que foi gasto com aquele tempo, nunca mais pediria dinheiro. Você consegue entender? Nunca mais pediria dinheiro. Aí eu te pergunto, aonde está o amor? No quê? No quê? Nesse tempo físico que está morrendo ou no tempo das paredes que vai ficar aqui? No quê? Pensa comigo, meus irmãos, isso é sério. Fazem do bom um negócio. Isso é sério. Yeshua falou o seguinte, isso ele condenou, e ele mostrou para onde vai vir. Ele disse o seguinte: se você vê o seu irmão precisando e você não fez, você não faz a mim. Então, para quem estão negando ajuda? Fala para mim. Amados, isso é sério, porque a promessa ali é física, mas a nossa não. A nossa não. O único tempo físico que tem na terra mesmo sou eu e você. E esse tempo tem morrido de fome. Muitas pessoas têm morrido de fome. Para você ter uma ideia, o Nordeste inteiro, o PIB do Nordeste inteiro, não dá a metade do dinheiro que foi gasto naquele tempo. Eu estou falando todo mundo do Nordeste trabalhando. Consegue entender isso? É muito, irmão. Daria para sanar a necessidade de muito, mas não é esse o interesse. Entende? Então, meus amados, o que eu queria que vocês entendessem, o foco aqui é físico, totalmente físico. É matar. Tinha que matar para aceitar, para entrar na terra. Tinha que, Moisés foi guiando como pastor até Yeshua, que é o nome dele, tá certo? Para ele guiar até a terra prometida, mas é com morte. Nossas promessas são espirituais. O pastor nos guia, nos mostra o Salvador. O Salvador toma nós nas mãos e nos dá uma esperança espiritual. Meus amados, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui ministrando essa simples palavra.
mas que essa palavra espiritual te faça irmão um do outro. Que essa palavra, a qual veio através de mim, ela encontre morada no vosso coração, e que ela venha dar fruto, e fruto de esperança eterna, e fruto de salvação, e que você seja uma nova pessoa desprendida das coisas desse mundo. Uma pessoa que as pessoas olham para você e vê a simplicidade do Salvador, aquele que disse o seguinte: vá pregar, sem levar louça, sem levar prato, sem levar nada, vai pregar. É esse. Nessa unção, e nessa unção que você recebeu, permaneça nela, na simplicidade. Amém? A senhora agradeço a oportunidade. Bate palmas fortes para Jesus. Mais fortes palmas para Jesus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Que você tenha feito a sua parte. Toda vez que nós viemos para a casa do Senhor, a gente tem que trazer